Glória a Deus. Hallelujah. Pode sentar no seu lugar. You may take your seats. Pegue a sua Bíblia comigo. Take out your Bible with me. Pegue aí a sua Bíblia Take your Bible e abra comigo and open it with no me. livro de Juízes, In the book of Judges, capítulo 7. chapter 7. Quero ler do verso 12 até o verso 22. I want to read from verse 12 to 22. Juízes 7, Judges 7, do verso 12 from verse ao 12 verso 22. to verse 22. Diz assim a palavra do Senhor: And so says the word of Os God. midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvem de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Diga comigo: trombeta, Say with me. jarro Trumpets, vazio empty jars com uma tocha dentro. with torches E inside. ele lhes disse: observem-me, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Essa é uma história muito conhecida This is a well-known story na palavra de Deus. in the word of God. Nós temos ministrado durante esse mês de janeiro We have ministered during this month of sobre a história e a January vida de Gideão. about the story and the life of Gideon. Gideão, ele foi convocado por Deus para recomeçar, Gideon was summoned by God to restart, para trazer de volta to bring a back presença de Deus the presence of para a God nação de Israel. to the nation of Israel. Nós ensinamos nas últimas semanas We have taught in these last weeks porque os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. that because the Israelites did what the Lord doesn't like, Deus entregou eles nas mãos dos inimigos, God surrendered them into the hands of their os enemies, midianitas, the os Midianites, amalequitas the e outras Amalekites, nações. and other nations. Elas se juntaram, They came together, e a Bíblia diz que durante 7 anos, and the Bible says that during 7 years, tudo que os israelitas produziam, everything the Israelites produced, os inimigos vinham e roubavam. the enemies would come and steal it away. Não basta nós termos a provisão, It's not enough for us to have the é provision. preciso ter a proteção. We must have the protection. O texto diz que o próprio Senhor entregou eles nas mãos dos midianitas. The text says that God himself handed them over into the hands of the E Midianites. nós ensinamos que para sair desta crise, And we have taught that in order to come out é of this necessário crisis, clamar por socorro. it's necessary to cry out for help. Eles clamaram por socorro. They cried out for help. O texto diz que por causa dos midianitas, The verse says that because of the Israel Midianites, empobreceu. Israelite was impoverished. Empobreceu. It was impoverished. Foi por isso que eles clamaram por socorro. Because of this, they cried out for help. Imagina você produzir, Imagine yourself semear,
producing e você colher, and sowing and e o reaping, inimigo vira e roubar. and your enemy comes and steals it. O texto diz que eles não tinham forças para lutar contra o inimigo. The text says that they had no strength to fight against their Porque as enemy. nossas batalhas nós só podemos vencer Because our battles we can only se Deus win estiver conosco. if the Lord is with Não é us. pela nossa força. It's not by our own might. Eles se escondiam nas cavernas. They hid themselves in the Eles caves fugiam dos inimigos. and they fled from their E enemy. os midianitas levavam tudo que eles produziam. And the Midianites would steal away everything Você they sabe had qual é o produced. problema? And do you know what the O problema problem não is? é ser roubado The problem no is Egito. not being stolen from O problema é ser roubado em Canaã, in pastor Egypt. Rui. The problem is being robbed in Canaan. Porque lá no Egito eles eram escravos. Because in Egypt they were slaves. Eles só produziam para o faraó. They only produced for the Mas Pharaoh. aqui eles já estavam em Canaã. But here they were already in Eles já Canaan. estavam na terra da promessa. They were in the land of the O promise. problema não é ser roubado no Egito. The problem is not being robbed in O problema é Egypt. ser roubado The problem is being em robbed Canaã. in Canaan. Aleluia. A lei da semeadura é uma lei universal. The law of sowing is a universal law. Gálatas 6:7 diz Galatians 6 and 7 que tudo say que o homem semeia, that everything ele man colhe. sows, he Isso reaps. significa And this means que se o satanista semear, ele colhe. that if the Satanist Se o ateu sows, semear, he ele reaps. If the colhe. atheist sows, he reaps. Qualquer ímpio que semear, colhe. Any of the wicked who sows will Por que reap. que você estuda? Why do you study? Porque você quer colher conhecimento. Because you want to reap Você semeia knowledge. na escola. Then you sow into your Semeia numa school. universidade. You sow into Porque você university. quer ser um bom profissional. Because you want to be a good Você quer professional. ter conhecimento. You want to have knowledge. Aleluia. Amen? Não é verdade? Is that right? Todos nós semeamos. All of us sow. E tudo aquilo que nós semeamos, And everything we nós vamos sow, colher. É uma we lei will universal. reap. It's a universal law. Se o esposo semeia, If a husband sows, aleluia, ele colhe. he will reap. Se a esposa semeia, If the wife sows, ela colhe. she will reap. A verdade? Is that right? Se eu quero amor, eu semeio amor. If I want love, I sow love. Não é verdade? Is that right? Muitos de nós não recebemos porque não semeamos. Many of us do not receive because we do not Essa é sow. uma lei universal. And this is a universal law. Pastor, But pastor, ora por mim. pray for me. Eu posto nas minhas redes sociais, eu não recebo likes. I post on my social network and I get no likes. Eu não ganho um like I don't get even one like nas minhas postagens. on my posts. Aí você vai olhar o timeline da abençoado ou da abençoada. You go and look at that person's timeline. Ela não dá like no post de ninguém. She also doesn't give anybody likes. Quer like? Like. Quer like? Dá like. If you want a like, give a like. Nobody likes me. Ninguém gosta de mim. Nunca exija de alguém Never demand aquilo que você não está disposto a fazer from por ele. someone something you're not willing to do Irmãos, for temos que them. parar com essa palhaçada We need to stop joking e around, cobrar das pessoas. demanding from people. Estou cansado I'm de tired ver of seeing irmãos da Life Point. brothers from Life Usa a Point. sua rede social para pregar, irmão. Use your social media to Se não preach, tem nada para brother. postar, posta versículo, que ele já If you fala por have si só. nothing to post, post a verse. It speaks for É só itself. acusação, You see only discurso de accusations ódio. and hatred speech. Você vai olhar, aquela pessoa, ela é mal amada porque ela não ama ninguém. And you go and take a look at that person, they're not loved because they don't love Ela anybody não é else. honrada porque ela não sabe o valor da honra, nunca honra ninguém. They're not honored because they don't know the value of honor and they don't honor anyone. Aleluia. A lei da semeadura, ela é opcional, The law mas a of colheita é sowing obrigatória. is optional, but your harvest is mandatory. Tem muita gente aí semeando tempestade Many people are sowing storms, e quando chove reclama. and when it rains, they complain. Quem semeia vento, If you sow a wind, Bíblia the diz. Bible says. Agora existe uma diferença para quem é justo diante de Deus, quem é filho de Deus, na sua semente. But there is a difference for those who are righteous before God with Em their seed. Deuteronômio, In Deuteronomy, Deus disse: olha, se vocês me obedecerem, God says, if you obey me, se vocês forem fiéis aos meus princípios, if you are faithful to my você vai principles, ser abençoado you will be blessed na terra, in the land, e na cidade e no campo.
In the city and Tudo in the que land. você plantar na terra Everything you vai plant produzir. in the field A will semente vai produce. produzir seus frutos. The seed will O produce its rebanho vai fruit. produzir as suas crias. The barn will Os reproduce seus filhos serão prósperos. sheep, and Você your vai children ser will be prosperous, abençoado and you will be blessed. Nos Estados Unidos In the United e States no Brasil. and in Brazil, Você vai ser abençoado you are going to nos be Estados blessed Unidos in the United e States na África. and in Africa. Porque o lugar Because the que você place está that you're in só vai produzir can only se produce você tem a bênção de Deus. if you have the Se blessing of você é God, fiel a Deus. if you're faithful to God. Imagina você durante 7 anos. Imagine yourself for 7 years Ajuntar e o inimigo vem e rouba. where you gather and your enemy steals from you. O problema não é ser roubado no Egito, gente. The problem is not being robbed O problema in é ser Egypt. roubado em Canaã. It is being robbed in Canaan. E aí você conhece a história, eles entenderam que estavam debaixo de um problema porque eles mesmos provocaram. They realized they were under a problem because they provoked it. Eles clamaram por socorro. And they cried to God Aí for Deus help. enviou um anjo. And God sent an angel. Aleluia. Deus envia um anjo. God sent an angel. Logo depois de Deus enviar o anjo, And right after God o sent an próprio angel, Senhor the Lord fala himself com Gideão. speaks to Gideon. Você conhece a história, Gideão faz algumas provas com Deus. And you know this story, Gideon tests God, E ele entende que Deus chamou ele para libertar Israel and he understood that God had called on him to das deliver mãos dos Israel inimigos. from the hands of his enemies. E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. And this is what I want you to understand this Eu morning. quero só falar sobre a vitória de Gideão hoje. I want to talk about the victory of Gideon today. Aleluia. Hallelujah. Qual é a geração que Deus vai usar? What is the generation that God will Primeiro use? é a geração First, it's the que generation recebe uma revelação. that receives a revelation. Deus ele vai usar a geração que recebe God will use a uma generation revelação. that receives a revelation. No caso aqui, Deus manda um anjo In this case, the Lord para sent an falar angel com Gideão. to speak to Gideon. Pastor, But pastor, eu nunca recebi uma revelação. I never received a revelation. Então você não vem na Life Point. But then you don't come to Life Point then. Revelação não é profecia. Revelation is not Revelação prophecy. é a palavra de Deus. Revelation is the word of God. Então se você não está lendo a palavra, você nunca vai receber revelação. So if you're not reading the word, you're never going to get a Tem gente que revelation. gosta muito de ouvir da boca de profetas. Some people like to hear it only from the Eu mouth of também prophets. gosto, irmão. I like to hear it Mas eu too. não ligo para receber não. But I don't care to Eu receive espero it. Deus mandar o anjo vir falar comigo. I can also wait for God to Porque send tem an gente angel que to gosta talk de to me. pegar o telefone Because there are people who e like to take ligar their phone and call. para as pessoas que têm um dom da profecia. Call people who have a prophetic Deus está gift. falando alguma coisa com você, a meu And they like respeito. to ask, hey, is God Se saying vem falar anything to comigo, you? eu digo, vai orar, irmão. And if God wants to speak to you, I'll say to you, go Porque pray, ninguém brother. precisa procurar pela revelação. Because no one needs to go É after Deus the que traz a revelation. revelação. The Lord brings the revelation. Aleluia. É por isso que as nossas igrejas estão cheias de pessoas feridas e machucadas. That's why the church is filled with people who Porque are tem um wounded monte and de hurt. gente aí que se diz profeta dando Because there are people who call themselves prophets, profetada, giving them aí não ill prophetic words, acontece. and things don't come to pass. Tem gente profetizando até que homem vai ter filho, irmão. There are people prophesying even that men will bear children. Aí o milagre tem que ser muito maior, pastor And Gleidson. that way the miracle has to be a lot Que greater. isso? What is that? Revelação está aqui, ó. The revelation is right Toda here. revelação que nós precisamos está aqui. Every revelation we A need is palavra here. de Deus. The word of God. Deus usa profetas. God uses prophets. Eu sou um profeta, você I é am boca a prophet. profética. You have a prophetic Mas mouth. não fale se Deus não mandou você But falar. don't say anything unless God Deus vai called you usar to a say geração que something. recebe a revelação. God will use a generation that receives the Não revelation. basta Deus dar a revelação. It's not enough for God to give a preciso você revelation. Receber a You revelação. must receive the revelation. E aqui Deus manda o anjo And here God sent an angel falar com Gideão. to speak to Bom, Gideon. nós somos a geração que mais recebe revelação de Deus. We are the generation that most receives revelation Deus from está God. falando o tempo inteiro. God has spoken the entire Fala time. através dos He pastores. speaks through the pastors. Fala através da palavra. Speaks through the word. Dá sonhos. Gives Dá dreams. visões. Gives visions. Usa profetas. He uses prophets. E as pessoas não. Parece que
não entendem. And people don't seem to understand it Jesus all. diz em Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça Jesus said in Revelation, o que o Espírito diz let à the igreja. one who has ears hear what the Spirit says to Então the Deus church. vai usar a geração que recebe So uma God revelação. will use the generation that receives Dois, the revelation. não Number basta 2, receber a revelação, it's not enough to receive the é revelation. preciso interpretar You have to be a able revelação to interpret da maneira correta. the revelation in the right Tem way. gente que pega uma palavra e ele quer transformar aquela palavra em algo que vai beneficiar ela. Some people take a word they receive Mas não and foi assim que turn Deus it falou. into something that will benefit them. Nós não podemos querer dar o jeitinho, But that wasn't what God said. We can't mudar have our aquilo que own Deus já way falou. to change what God has Quando o said. anjo fala para Gideão When the angel speaks unto Gideon e ele recebe aquela revelação, and he receives the logo revelation, na sequência Deus fala com Gideão. sequentially God Gideão responde speaks para to Deus: Gideon and he answers God. se é o Senhor If you, Lord, que está conosco, are with us, por que nós estamos vivendo essa situação? why are we facing this situation? Não basta receber a revelação, It's not enough to é receive the preciso revelation. interpretar You must da interpret maneira correta. in the right way. É preciso ter uma mente You need to have a mind, coletiva. a collective mind. Gideão responde: se o Senhor está conosco. And Gideon answers, if you, Lord, are with Ele us. entendeu que aquela crise era uma crise que estava sobre a nação. He understood that that crisis was upon the entire Não era uma nation. crise só sobre ele. It was not a crisis upon him alone. Porque tem pessoas que Deus dá uma palavra, Because there are people that God gives them a word, eles pensam só neles. and they only think about themselves. Eles não pensam no próximo. They don't think about their neighbor. Aleluia. Muitas pessoas querem prosperar financeiramente. Many people want to prosper E financially. isso é uma promessa de Deus. And this is a promise of God. Mas se Deus te desse 10 milhões hoje, But if God gave you $10 million today, qual seria a sua prioridade? what would be your priority? Poucos aqui pensaram em dar o dízimo, Few of you thought about the porque tithe. não é uma prática sua. Because it's not a practice of yours. Eu vou comprar uma ilha no Caribe. Oh, I'm going to buy an Eu vou island comprar in um the avião. Caribbean. I'm going to buy an Não tem nada de airplane. errado nisso, gente. There's nothing wrong in Vou, doing that. vou comprar uma casa na praia. I'm going to buy a beach Não tem house. nada de errado nisso. There's nothing wrong in you O doing that. de errado é quando eu quero algo do reino de Deus para não investir no reino de Deus. What's wrong is wanting something from the kingdom of God and not investing Por in isso the kingdom que of para God. alguns Deus dá e para outros não dá. That is why God gives to some and not to Porque others. a lei da semeadura é para todos, Because the law of sowing mas a prosperidade is for everyone. é algo espiritual. But prosperity is something É por isso que spiritual. tem gente That's why que there are trabalha people na mesma empresa que você who work in the same e business ganha as o you. mesmo salário por hora que você ganha. And they get paid the same hourly as you do. Você já tem tantas coisas And you have already e ele so ainda não much. conquistou nada. And he hasn't conquered Por quê, anything. pastor? Why, pastor? Porque existe uma proteção quando nós somos fiéis a Deus. Because there's a protection Há when uma we're faithful to God. multiplicação There's a que multiplication é espiritual. that is spiritual. Então não basta receber a revelação, So it's not enough to é receive the preciso revelation. interpretar da maneira correta. You have to interpret it in the right A way. pergunta de Deus foi no singular, God's response was singular. mas Gideão pensou na nação. But Gideon thought about the entire Por isso nation. nós não podemos pensar só em nós. Beloved, we cannot only Nós think precisamos about pensar nas ourselves. pessoas à nossa volta. We have to think about those around us. Precisamos pensar nas pessoas que vivem no neighborhood, We need to think about those who live in your neighborhood, que vivem na nossa vizinhança, those who live around you, que vivem na nossa cidade, those who live in your que city, vivem no nosso país. those who live in your Precisamos country. pensar nas pessoas que estão vivendo nesse mundo, We have to think about the people que living in this precisam world who need do amor de Deus. the love of God. A geração que Deus vai usar The generation é God a will geração que use recebe is the one that receives uma revelação, the revelation, mas que interpreta essa revelação but who interprets da maneira correta. the revelation in the right way. Terceiro, Third, a geração que Deus vai usar the generation God will use é a geração is the que generation entende that o understands valor da honra. the value of honor. Nós precisamos entender o valor da honra. We must understand the value of honor. Jovens, aprendam a honrar os mais velhos. Young people, learn how to honor your Filhos, elders. aprendam a honrar os pais. Sons and daughters, learn how to Homens honor e your mulheres, parents. aprendam a honrar as autoridades Men and women, constituídas. learn to respect the authorities. Nós desonramos, nós vamos colher desonra.
If we sow dishonor, we will reap Quando o anjo dishonor. aparece diante de Gideão, When the angel appears before Gideon, o versículo the verse 19 de Juízes 6 in verse 19, diz assim que in Judges 6, quando Gideão recebeu a palavra do anjo, says that when Gideon received the word versículo from the 18 angel, ele diz: peço-te que não vá embora, on verse 18 he até said, que eu volte e traga a minha oferta please don't go away e a coloque diante de ti. until I come back and bring my offering and set it before Quando, preste atenção, Pay quando attention. Gideão recebe a revelação, you. When Gideon receives the ele revelation, diz: não, peraí, he says, oh, okay, hold on. eu quero dar uma oferta I want to give an offering por essa revelação que eu estou recebendo. for the revelation that O I texto am diz que ele receiving. volta para casa, He goes back home. ele prepara um cabrito He prepares e a com uma arroba de sheep, farinha, and with ele clothing faz pães of sem flour, fermento, pôs a carne no cesto, he makes unleavened o bread, caldo numa panela, broth in a trouxe-os pot, para fora e ofereceu-os a eles sob a árvore. brought them out and offered them under the oak. Quando ele recebe a revelação, When he received the ele diz: revelation, espera aí, eu quero dar uma oferta. he says, now hold on, I want to give an offering. Deixa eu ensinar algo para você. I'll teach you something. Toda vez Every time que você recebe uma you revelação, receive a revelation, é necessário você selar essa palavra. you must seal that Porque word. toda conquista ela é precedida por uma oferta. Because any conquest is preceded by an offering. Gideão ele vai e prepara um cabrito. Gideon goes and prepares a sheep. Agora pensa comigo. Now think with me. 7 anos os inimigos vindo e roubando eles. For 7 years the enemy would steal from them. Como tinha um cabrito ali? And how did he have a young goat? Deus vai pedir o seu cabrito hoje, irmão. Maybe God is going to ask you for your Você goat está today, guardando o brother. cabritinho. You're hiding it away. É. Se você der o cabrito, If you give vai this ser goat, liberado. it'll a be sua liberated. conquista. Your conquest will be liberated. Gideão podia pensar: poxa, nós já fomos roubados em tudo. Gideon could have thought, we Ah, have mas been eu tenho o cabritinho. stolen from with everything, Esse but I cabritinho é have para emergência. a goat. But this goat is Tá for guardado emergencies. aqui. I kept it hidden. Para uma emergência, não é For assim? case of emergency. Guarda para emergência. Let's hold it for Mas o dia emergency. que Deus te pedir algo, But on the day that God asks something of é you, porque Deus tem algo muito maior lá na frente para você. it's because He has something greater from you, Preste atenção. for you. Deus chega para Abraão. God E comes diz: to Abraão, Abraham and eu quero que says, você traga no altar o seu único filho. Abraham, I want you to bring your only son to the altar. Traga no altar Isaac. Bring Isaac. Ele é o seu único filho. He is your only son. Aí você sabe a história: Abraão leva o menino sobre o monte. You know the story. Abraham takes, Agora parece que tem algo Isaac. errado nessa história. but it seems like there's something wrong in the story. Peraí, mas Abraão não tinha outro filho? But look, Abraham had another son. Tinha ou não tinha? Did he or not? Tinha um filho chamado He was called Ismael, Ishmael. filho com a Agar. His son Mas with peraí, então Hagar. como que Deus chega para Abraão e diz: But how then could God Abraão, ask Abraham, você vai me Abraham, sacrificar you're going to o sacrifice seu único filho? to me your only Isaac. son, Isaac. Sabe por que Deus pede Isaac para Abraão? Do you know why God asks Isaac of Abraham? Porque Deus nunca vai te pedir aquilo que Ele não deu. Because He's never going to ask of you something He did not give you. Isaac foi Deus que deu. Isaac was God given. Ismael foi Abraão que gerou. Ishmael, Deus nunca vai te Abraham pedir generated. aquilo que você gera. God will never Deus ask sempre of vai you te something pedir you generated. aquilo He will que ask Ele te deu. what He has given you. Aleluia. Se é Deus que deu, Abraão disse: eu vou devolver. Abraham said, if God has given it, I will return it to Aí him. Deus está te pedindo coisas que Ele te deu, você não tem coragem de devolver. And God is asking of you things that He has given you and you have no guts to give Quantos it estão me back. entendendo nessa manhã? How many understand this Tá? morning? Todas as vezes que tem uma conquista, Every time there is a é conquest, necessário nós selarmos isso. it's necessary for us to seal Então, that. deixa eu ensinar algo para você. Let me teach you something. Eu não vou fazer momento ofertório, não. Fica I'm tranquilo. not going to take an offering. Só quero te Relax. ensinar um princípio. I just want to teach a principle. Toda vez que você estiver num ambiente Every time you're in an environment que o homem de Deus estiver ministrando that a man of God is e o ministering rema vem,
And the rema Porque o word, rema é a palavra para o momento. rema is the word for the O moment. rema é uma palavra que vai servir para você naquela hora. It's a word that will serve you for that Deixa eu te ensinar hour. algo. Eu Let sempre me teach faço you. isso. Every time I do this, Quando tiver uma palavra rema, when there is a uma rema palavra word, revelação, a e revelation, você diz, uau, that you say, essa wow, palavra this é word, isso aí. that's it. Eu vou fazer isso. I'm going to do that. Faz uma oferta e traz no altar. Take an offering and bring it to the altar. Pode mandar pelo Zelle, que funciona do mesmo You jeito. can Pode send it mandar through pelo Zelle. aplicativo também, que Send it through the funciona. app, it works. Mas se você entendeu, poxa, Deus falou comigo. But if you have understood that Prepara uma God oferta. has spoken to you, Traz no altar. and you prepare an Sela offering, and a you revelação seal que você the recebeu. revelation Foi you isso received, que Gideão fez. this is what Gideon Não, did. peraí, essa revelação é tremenda. Wait, this revelation Eu is quero tremendous. selar isso. I want to seal Ele this. vai e separa esse cabrito. He goes and sets aside a young goat, E aí o texto diz que o anjo vem e toca com o cajado que estava na mão and the verse says the angel touches e it vê with um a fogo staff do in céu his hand, and the e fire from consumiu heaven aquilo. consumes the Quando sacrifice. qualquer coisa que era oferecida no altar, o fogo de si era sinal de que Deus havia aceitado. Whenever the fire came down from heaven onto the Tem offering, muita gente colocando ofertas no altar e Deus it não was está a sign that aceitando. God received it. And many people offer and God does not receive. Por isso que a Bíblia diz, antes de você vir ao altar colocar a oferta, conserta a vida antes. That's why the Bible says before you give your offering in the altar, E aí, fix your life. quando o fogo consome o cabrito e os pães que estavam no altar, And when the fire consumes the goats and the bread that was on the altar, aí o Senhor próprio aparece para Gideão e diz, paz seja com você. the Lord himself comes to Gideon and said, Não tenha peace medo. be with you. Do not be afraid. Aí Gideão construiu ali outro altar. And Gideon Para builds yet honrar another a Deus. altar to honor God. Aí preste atenção. Pay attention. O cabrito foi Gideão que deu voluntariamente. Gideon gave the goat voluntarily. Quando ele recebeu a revelação, ele foi ao altar. When he receives the revelation, he goes to the Agora altar. preste atenção. Now, Tem uma segunda oferta. there's a second A offering. primeira oferta The first foi offering Gideão que deu. was Gideon who Mas a gave it. segunda oferta But the second foi offering, Deus quem pediu para Gideão. it was God who demanded it from Gideon. Aí o texto diz aqui, olha, naquela mesma noite Deus disse para Gideão: separe o segundo novilho God said to do Gideon, rebanho de seu pai. set aside a young goat from your Versículo father's flock. 25 de Juízes 6. Judges 6:25. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai. Corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. A primeira oferta, Gideão vai dar o cabrito. In the first offering, Gideon gave the young goat. A segunda oferta, Deus pede para Gideão. The second offering, God Vai chegar um demands it momento from que Gideon. Deus vai começar a te pedir coisas. There will be a time where God will Vai chegar um demand momento things que of Deus you. vai começar a te pedir A coisas. time where God will ask things Você of está you. disposto And are you willing a entregar? to surrender? Olha o pedido de Deus. Vá na casa do seu pai. Look at what God asks. Go to your Separe um father's house. novilho Set aside de 7 anos de idade. Diga comigo, 7 anos. a bull from your father's herd, a Você acha que 7-year-old. esse novilho de 7 anos Deus pediu, foi por pedir? Do you think that God asked for this bull just to ask for it? Quantos anos Israel estava sendo atacado pelos midianitas? How many years was Israel being attacked Quantos by the anos? Midianites? How many? 7 anos. Você acha que é 7 coincidência Deus pedir um novilho de 7 Do you anos? think it's a coincidence that God asked for a bull that Não, was 7 years é old? porque durante 7 anos, No, it's because during 7 Joás, years, que era o Joás, líder da tribo de Manassés, the leader of the tribe que era um of dos líderes Manasseh, responsáveis was em responsible crer em Deus, in believing in confiar em God, in Deus. trusting in God. Ele estava também escondendo. He was hidden away. Sabe por quê? Preste atenção. And do you know why? Pay attention to this. Porque era função dos sacerdotes Because it was the ou high dos líderes priests, the priests and leaders levantarem role altar to raise ao up Senhor. altars to the Lord. E eles sacrificavam And they would sacrifice animais. animals. Mas Joás, pai de Gideão, But Joaz, the father ele of estava Gideon, escondendo was hiding algo que era para ele sacrificar that was meant for him ao to Senhor. sacrifice to the Lord. Porque Why? as primeiras crias Because the dos first animais fruits of the eram animals, primícias. they were first Como que fruits. esse bezerro, How is esse it novilho, that this bull, no meio da crise, in the middle of the crisis, continuou ali na casa was desse homem? still there in that man's house 7 anos. for 7 years?
Deus disse: Gideão, vá na casa do seu pai, God says, Gideon, go to Pega your o father's bezerro. house. Take the bull. traz para ser sacrificado no Bring altar, it to be ofereça sacrificed as an offering, como holocausto. as a holocaust. E não só isso, você vai derrubar também os altares que o seu pai levantou na And you're sua also casa. going to tear down your father's Uau. altars that he built. Imagina Deus falando isso para você, jovem. Imagine the Lord saying this Vai lá to no you, young cofre do person. seu pai. Go into your father's Aquele dinheiro safe. que era de dízimo que ele está escondendo, leva tudo no altar. Meu Take the Deus. tithe money that he is hiding Ah, and bring mas it to você the não saía altar. vivo da casa. You wouldn't leave Não alive. saía. You wouldn't leave Ainda that fala home assim, ó, alive. derruba ainda o altar, porque ele não está me adorando And do mais. this, tear down his altar because he's not worshiping Sabe me por quê? anymore. O novilho era de 7 anos? Do you know why that bull was Para 7 years quebrar a old? maldição dos 7 anos de To break infidelidade the da curse nação de of Israel. 7 years of unfaithfulness of the nation of Israel. 7 anos de infidelidade. Ele falou: traz um novilho de 7 anos que está sendo guardado. 7 years of unfaithfulness. Nós God vamos said, sacrificar. bring the Nós bull vamos that is acabar com 7 essa years old. We're maldição. going to end with this curse. Agora, como eu disse, Deus vai usar em terceiro lugar a geração que entende o valor da honra. As I said, God will use a A generation that geração que está understands the disposta a value of levantar honor. altares para o Senhor. A generation willing to E raise entregar altars nas for the mãos do Lord. Senhor And give unto aquilo God's que Ele hands pedir. whatever He asks. Não aquilo que eu quero entregar. Not what I want to give. Já percebeu, irmãos, que é difícil a gente lidar com o dinheiro? Have you noticed how difficult it is Toda vez to que a deal gente with fala de money? dinheiro, os irmãos ficam meio assustados. Every time we talk about money, Fica brothers meio get assim desesperado. scared and a little Vai pedir anxious. oferta, meu Oh, Deus. he's going to ask for an E o offering. pior é quando o irmão abre a carteira, And the worst part is when the brother aquela opens a nota de wallet 100 sorrindo para você, ela and diz: there's eu não. a $100 Eu bill não. smiling at you and you're Eu saying, no, não. not that one. Pega a minha irmã ali. Take my Meu neighbor Deus. over here. Aquelas notas de 50, ela The diz: 50s. eu não, por favor. They say to you, Eu no, não. not me. Porque o dinheiro fala. Because money talks. Aleluia. É por isso que você não consegue pegar a melhor, porque ele fala com você. That's why you're not able to take the E tem best. gente que está ouvindo mais o dinheiro do que a voz de Deus. And people listen more É. to the money than to the voice Porque of ele God. fala. Because money Essa talks. não, eu não. Not me. Eu não. Not me. É, irmão. Meu Deus. As notas de 1 é tudo crente, irmão. The $1 bills are all Christians. É tudo crente convertido as notas de $1. They are converted. They have come to Christ. Essa fala: eu nasci de novo. They say, I was born again. Deus está falando com você, irmão. Deus quer mudar a sua história financeira. God Não is leve talking isso to you. como, poxa, pastor. Não. Deus quer mudar a nossa God wants história. to Deus quer change mudar a your nossa financial vida. story and change your life. A geração que Deus vai usar é aquela que entende o valor da honra. The generation God will use is the one who Nós vamos- understands the value of honor. Vamos ter que terminar, gente. Vamos lá. A We're gonna have to quarta finish. The fourth geração que Deus vai usar. generation that God will use. Deus vai usar He will use a geração the generation que derruba os altares that de tears dentro da down sua casa. altars from pra inside ter their autoridade. house to have authority. Aleluia. A nossa primeira conquista tem que ser dentro da nossa casa. Our first conquest must be inside of our own home. Pais, nós precisamos ter autoridade dentro da nossa casa. Parents, we must have authority inside of our Nós own temos home. visto altares cheios de líderes sem autoridade dentro da casa. We've seen altars with leaders who have no authority Homens e inside their mulheres homes. que já estão aí Men and women no terceiro e no quarto who are in their relacionamento, third and fourth marriage, não porque teve uma razão not because it was a óbvia good reason para divorciar. to get divorced. Irmão, nós precisamos parar com isso. We need to stop with A igreja this. precisa levar a sério The church needs to os take princípios do seriously reino de Deus. the principles of the kingdom of God. Muita gente quer ter autoridade no altar, mas não tem autoridade dentro de casa. Many people want to have authority on an altar, but they don't have authority at Pai home. querendo ter autoridade sobre os filhos e não tem autoridade diante de Deus. Parents who want to have authority over their children, but have no A authority geração que Deus before vai God. usar é uma geração The generation that God will que use está disposta a derrubar os altares. is one willing to tear A down Bíblia the diz que altars. Gideão naquela mesma noite, The Bible says that Gideon on that ele same foi, night, pegou o novilho do he pai, went and took his father's ele bull. derrubou o altar de He Baal, tore down the altar for Baal, ofereceu o sacrifício ao Senhor. offered a sacrifice A to the nossa Lord. primeira missão é dentro de casa. Our first mission is inside Nós of não our own vamos home. conquistar batalhas no dia a dia se nós não vencemos as batalhas dentro da nossa We casa. don't conquer daily battles if we don't conquer battles inside of our own home. Aleluia! E aí,
os juízes lá, os líderes foram procurar Joás, o pai So de the Gideão. leaders and judges went to look for Joaz, Você tem que the father of repreender esse Gideon. menino. And they said, you have Veja to o que esse rebuke menino this fez. boy. Look at what he has done. Você tem que castigá-lo. You have to punish him. Sabe o que Joás fez? You know what Joaz did? Joás se arrependeu. Joaz E ele viu que ele repented. estava errado. Saw that he was wrong. E ele disse, olha, And he said, look, se Baal não conseguiu se defender, if Baal was not ele able não to é defend Deus himself, suficiente he's not enough of a God para que a gente tenha o altar dele dentro da for nossa us to casa. have an altar in Se our o home Deus for que him. você serve If the God não you é o serve Deus suficiente is not enough para defender as suas causas, to defend your esse causes, não é o nosso Deus. he is not our God. Aleluia! Temos que derrubar os altares de dentro das nossas casas. We must tear down these altars from inside of our Ah, homes. pastor, mas eu não tenho nenhum altar lá. Oh, but pastor, I don't have Eu an não tenho altar nenhum there. santo. I don't have one saint. Ah, irmão, tem gente aí que dentro do quarto dele tem um altar. There are people that in their bedroom they have an Na altar. sala tem um altar de 70 polegadas. In their living room they have an altar that is 70 inches. Já não basta ter na sala, tem no quarto. It's not enough having one in the living room, you have one in the Aí bedroom. não tem tempo para orar porque quer assistir a série do Netflix. And you don't have time to pray because you're watching your Netflix Não tem series. tempo para orar porque aquela TV ela te chama, You don't né? have time to pray because Ela that te TV chama. is calling your name. Aleluia. Esse telefone que está na sua mão aí é This um altar. phone in your hand is an Você passa altar. mais tempo com ele do que orando. You spend more time Você on passa it mais tempo than com ele do praying. que adorando. You spend more time Você on it não than desliga ele nem para worshiping. dormir, irmão. You don't even Você turn já it off acorda to com ele, sleep. acorda e lê a Bíblia. You Você wake já up with it acorda in your checando as hand. mensagens. Alguém You wake mandou uma up mensagem, checking your aleluia. messages. Meu Has Deus, someone eu me texted livrei, me? irmãos. Eu estava assim. I was like that before I O was diabo estava delivered. dormindo do lado da cabeceira da minha cama. The devil was sleeping Meu with Deus, me eu falei, tá amarrado, on my Satanás. nightstand. And I said, "Get Desliga behind ele, me, irmão." Satan. Turn it off. Se você não é médico, só quem é médico que pode manter ele ligado, porque tem If emergência, you're a né? doctor, you should keep Ou it se você on. está com o filho, né? Ou If fazendo your alguma coisa, children esperando are chegar. away, Irmão, nós adoramos coisas e nem percebemos que adoramos. but we worship things and we don't notice we are worshiping them. Vamos derrubar os altares. Não joga Let o us- telefone fora não, irmão. Don't throw your phone away. Esse iPhone 12, né? Só That saiba iPhone 12 usá-lo. you have, Aleluia. just learn how to use it. Meu Deus. Não vamos deixar not que allow esse século, This a century tecnologia, of nos technology afaste. to lead Pais us já não away. sentam na mesa mais para comer com os Parents filhos. no longer sit down at the dinner table with their Se children. não dá para ser todo dia, irmãos, tem um dia da semana que é o dia da sua If you're família. not able to do it every Estabeleça um day, dia da semana, esse é o dia da família. set a day of the week Se eu te ligar as a para vir family orar no day. templo, você não If vem I para call pastor, you hoje é o to dia come da to pray família. in the building, you say, "No, pastor, this is a family day." Porque a sua família é mais importante do que o seu ministério. Because your family is more important than Tem your gente que está ministry. colocando o ministério no lugar da família e está Some perdendo os people dois. put their ministry Ei, ahead meu of their Deus. family and they are losing them both. Aleluia. Vamos quebrar os altares. Nenhuma us break down conquista these altars. There's no acontece conquest. se não for dentro da nossa casa. No E conquest finalizando takes place aqui, unless Deus it's vai in usar our a own geração home. And to wrap it up, que confia God will use a generation nele. that trusts Tinha in Him. gente demais. There were too many Eram people. 32 mil There were first de Israel 32,000 from contra Israel 135 mil. against dos midianitas e os 135,000 outros. Midianites and others. E Deus falou assim: manda os medrosos para casa. And God said, "Let the scared ones go home." Eu percebi que tem gente medrosa demais no povo de Deus. And I noticed that there are too Foram many 22 scared mil people embora. among God's people. 22,000 went home. Não, ele mandou ele voltar para as tendas, irmãos, porque os medrosos também eles vão celebrar a sua conquista. He told them to go back to their Depois tents falou assim, because olha, the tem ones who muita are gente afraid will ainda. also celebrate the conquest. Vamos tomar água. And God said, Quem there are too many ajoelhar people still. Para tomar água, Whoever kneels esse to está drink the water, distraído. they're Irmão, distracted. só ajoelha para orar. Only No kneel meio da down to batalha pray. você tem que ficar ligado. But in the middle of battle, Você tem you que have orar to antes stay da guerra tuned. vir. You need to pray Porque no before meio da the guerra battle não dá comes. para orar não, gente. Because in the middle of the Quem war, you can't ajoelhar para pray beber anymore. água, God said, those who kneel to você drink pode water, dispensar porque estão let distraídos. them go because they're distracted. Sobraram 300. There are Eu vou 300 left terminar. over, and I'm going to finish. Aí Gideão vai no acampamento. Deus fala assim, Gideão, vai lá no acampamento God says, dos Gideon, go midianitas. to the camp of the Midianites. Vai lá no acampamento dos midianitas. Go to where they E ele camp vai à down. noite lá. He goes there at Quando ele night. chega lá, ele vê um dos midianitas falando, eu tive um sonho. And when he goes there, he hears Eu vi um pão de one of the cevada. Midianites Ele rolava, saying, ele I vinha had a rolando dream that a big sobre o loaf of nosso bread acampamento. rolled down upon our Destruía camp tudo. and destroyed everything. Olha, isso é Gideão.
And the Isso é other a espada said, de Gideão. this must be the sword of Nós estamos Gideon. perdidos. We are O lost. Deus de Gideão já The entregou God of Gideon a gente na mão dele. has delivered us into Deixa eu his dizer algo para hands. você. Let me Gente, tell you something, people. os nossos inimigos acreditam mais no nosso Deus do que nós. Our enemies believe more in our Tá os God than we inimigos do. lá falando, nossa, The enemies o were Deus de saying, Gideão vai entregar the a God of gente. Gideon has E delivered us into his você hands, and com you medo. are scared. Meu Deus. My God. Eu estou percebendo aqui, gente, que os inimigos nossos eles I'm acreditam mais na gente do que nós That our mesmos. enemies believe in our God more than we do. Tem inimigo que acredita mais em você do que você There are enemies acredita who em você. believe in you more than you believe in you. E ele falou, uau, And he said, Deus wow. entregou. Deus falou assim, tá vendo? God said, look, you see Aí ele this? volta, And he goes back. ele diz para os guerreiros, os 300, ó, levantem-se. He tells his 300 warriors, Deus get já up. entregou God has os inimigos nas nossas mãos. given our Ele enemies disse, eu into vou our entregar nas hands. mãos de vocês. God said, I will give into your hands Trombeta, trumpets, jarro vazio, empty jars com tocha dentro. with torches inside E ele of them. disse, olha só, And he said this, na hora que eu look at falar, this. When I say go, para fazer, vocês vão fazer. when I give the word, this is what you'll do. Na hora que eu der a palavra, vocês fazem, observe, faça o que eu fizer. When I give the word, observe and do as I do. Vocês vão segurar a trombeta com a mão, You're going to hold your trumpet a with one tocha com a hand, outra. the torch in the other Antes você hand, vai quebrar o vaso. and before you're going to break Diga your comigo, jar, vaso vazio, say with me, empty com uma jars tocha dentro, with torches inside com uma of them, trombeta na mão. and trumpet Diga, in the vaso hand. vazio, Say with me, empty com uma jar tocha dentro with a e uma torch trombeta inside na of, mão. and the trumpet Pega in aí the a other hand. revelação, o vaso é você. Take the revelation, you are the empty jar. Só que ele vazio, ele não vence batalha. But while empty, it does not Vaso win battle. vazio não vence batalha. Empty vessels do not O overcome vaso war. só vence batalha The vessel can se only ele win tiver a war com a tocha dentro. if there's a torch A inside of it. tocha é o Espírito Santo. The torch is the Holy Vaso Spirit. vazio não ganha guerra. Empty vessels and Diga, eu jars sou um do not vaso win war. Say, I am a com a vessel tocha dentro. with a torch inside. Você é um vaso Say, I am vazio. a vessel Por quê? empty. Porque a única coisa que tem que ter Because dentro de você é o the only thing Espírito that you need Santo. inside of you is the Holy O Spirit. Espírito Santo só entra em vaso vazio. The Holy Spirit can only É enter porque an essa empty geração jar. ela se acha muito cheia de poder, Because this cheia de generation finds autoridade, itself é way muito too dom, filled é of muito gifts, talento. authority, E aí talent, eles estão cheios and so they de are si filled mesmo. of Aí não tem themselves. lugar They're filled para a with themselves, tocha, and there's no para o space Espírito Santo. for the torch of the Holy Aí Spirit. não entende as batalhas que não são vencidas. And they don't understand the battles that are not won. Diga, eu sou um vaso. Say, Eu sou um vaso I am a jar, Vazio, I am a vessel, and I am com a empty, tocha dentro. but I have a torch inside Deus of te me. chamou para ser vaso, God has called you cheio do Espírito to Santo. be a vessel filled with the Holy Spirit. E aí quando um vaso And when the ele vessel se quebra, is broken, mas ele é cheio do Espírito Santo, it's broken, ele confunde and os it's filled with the Holy inimigos. Spirit, it Não tem confuses the enemy. diabo, There's no não tem devil. capeta na terra, There's no não tem Satan. demônio There's no que demon resiste that a can um resist, vaso com uma withstand tocha de an empty fogo jar dentro. with a fire torch. Ei, rababaçoque, anda rabaseque, rabaços. Pastor, ok, eu sou o vaso. Okay, Pastor, I am Fica de this pé jar, no seu lugar. so stand where you are. Pastor, eu sou o vaso. Pastor, I am this empty A jar. tocha é o Espírito Santo. And the torch is the Holy Pastor. Spirit. But Pastor, E a trombeta? what about the E a trumpet? trombeta? What about the A trumpet? trombeta é a sua adoração. Your trumpet A is your trombeta worship. Your é a trumpet sua voz is your profética. prophetic voice. Todo vaso quebrado, Every empty cheio jar do Espírito filled Santo, with the Holy Spirit precisa needs ser um adorador. to be a worshiper. Todo vaso Every jar, quebrado, every broken cheio de jar fogo, filled with é um fire adorador. is a E o worshiper. texto And diz: the text says, façam do jeito que eu fizer. do as I do. Eira babassocoiande rabas. Faça do jeito que eu fizer. Do just as I do. Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you something. Os inimigos, The enemies, eles conhecem o Deus que nós servimos. they know the God we serve. E eles sabem que nós somos vaso. And they know that we Porque are nós this somos vessel, barro. because we are made of clay. Mas nós precisamos nos esvaziar But we have to empty das nossas ourselves convicções, of our convictions, das nossas religiosidades, of our religiousness, das nossas manias, of our dos ways, nossos querer. of our wants. Deixa o Espírito Santo, Let the Holy deixa a Spirit
tocha. Let the torch, Ei, deixa a tocha. let the torch Deixa a tocha queimar dentro de você. Let it burn. inside of you. É vaso vazio com a tocha dentro. An empty Ei. vessel with a torch. E com a Full of trombeta na fire, mão. and a trumpet A in your trombeta é a adoração. hand. Your trumpet is your praise. Aleluia. Todo vaso vazio, Every empty jar cheio do Espírito Santo, that is filled with the quando Holy abre a Spirit, boca para adorar, when you open your mouth nenhum to demônio praise, fica à sua frente. no demon O can texto stay near diz you. The verse says que naquela noite, that on that night, quando eles fizeram esse ato, when they did this prophetic act, os amalequitas, os midianitas, todos os inimigos, the Amalekites and Midianites and all eles the enemies, começaram a se confundir. they began to get confused. Eles começaram a matar uns aos They were outros. killing each Eu vim other. aqui nessa manhã para te dizer I came here this que morning to tell you Deus that God já confundiu has os seus confused inimigos. your enemies. Deus já confundiu God has os already seus adversários. confused your Deus adversaries. já entregou God has os already adversários nas suas mãos. given your adversaries into your Ei, hands. naquela noite morreram 120 mil. On that night, 120 men died. 120 mil. 120 men. Os outros 15 mil eles perseguiram e mataram logo à frente. The other 15, they persecuted them and Aleluia. they killed them a little later. Mas para vencer os inimigos But to overcome the enemy, é necessário it is necessary ser um vaso to vazio be this empty vessel com uma tocha dentro with the torch inside of it. e ser adorador. And you need to be a worshiper. Tem alguém disposto aqui nessa manhã Is there somebody willing a ser esse this morning vaso? to be an empty Erga vessel? tuas mãos aos Lift céus up your hands e to diga: heaven. Senhor, Say, Lord, eu sou esse vaso, I am this empty eu me vessel. esvazio. I empty Espírito Santo, myself. diga Holy Espírito Spirit. Santo, Say, Holy Spirit. diga Espírito Santo, Say with me, Holy Spirit. enche-me nessa manhã. Fill me this morning. Diga: Holy Spirit, fill me. Diga comigo, Espírito Santo, me enche. Vasos estão sendo cheios nessa manhã. Vessels are being filled here this Eu morning. vejo fogo do Espírito. I see fire É a of the tocha. Spirit. The torch. Eu sinto esse fogo queimar, I can feel this queimar. fire burning. I Let feel it it burning. burn, let it burn, let it burn. Deixa queimar, deixa queimar. Let the fire É burn. preciso se quebrantar diante You do have to altar do Senhor. Humble yourself before the altar of the Lord. Nós somos esses vasos We are these vessels. e cheios do fogo, And we are filled with cheios do power. Espírito Santo, Filled with the fire erguendo of a the Holy nossa Spirit. voz profética. And we lift our prophetic Nós vamos voice. confundir os inimigos. We're going to confuse Não our existe enemies. demônio que vai entrar na tua casa No demon will para enter roubar your os home. teus filhos, To steal away para your destruir o children. teu casamento, To destroy your para roubar marriage. nas suas finanças. Steal from your Se finances. você é esse vaso, If you are se this você é vessel, esse vaso, if you are this com essa vessel, tocha dentro, and you have this e torch é inside adorador, of you, and you are a a sua worshiper, adoração, your praise ela confunde os inimigos. confounds Quando your a enemy. trombeta tocou, When the trumpet sounded, quando a trombeta tocou, when the trumpet sounded, os inimigos foram confundidos. the enemies were confused. Igreja, cada vez que nós erguemos a voz Church, every time we raise our voice, para adorar, we lift our voice os nossos to praise, inimigos são confundidos. our enemies are Erga a tua confounded. voz nessa noite. Lift your voice, Erga a tua voz nessa noite e diga assim lift your comigo. voice, Oh, and say with me, Isso. Seja uma trombeta, seja um chofar, be a seja trumpet, uma trombeta nessa noite e declare. be a trumpet Oh. today and declare, Nessa manhã, declare diante dos teus inimigos. declare before your